Estão reabertos os trabalhos e tem a palavra a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, a restrição que fizemos no início, nas nossas votações dentro das comissões, é pelo fato do projeto tramitar com urgência, sem condições de uma análise prévia dos senhores vereadores. Observei a vereadora Silvana, que também estava tomando contato com um projeto que entrou aqui nesta casa no dia 26 de maio, foi observado a ausência de anexo citada no projeto, precisou voltar para a prefeitura, que mandou uma mensagem aditiva, nesta data, 3 de junho, às 10h40, com os anexos que deviam estar insertos no projeto de lei. Isso é inadmissível na prefeitura de Jundiaí, porque esse projeto já foi discutido dentro do conselho, com uma porção de ressalvas, com uma porção de restrições. O que nos chama a atenção é que essa entidade já presta serviço aqui para Jundiaí. É o projeto de lei 10.008, que está conveniando os serviços do SUS com uma instituição, Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo Diagnósticos por Imagem, FID, para atendimento a pacientes encaminhados pela rede básica ambulatorial no município de Jundiaí e região. E ela já está dando uns prazos que eu não estou entendendo. Ela está dando prazo de 30 a 60 dias para a adaptação da entidade para a prestação desses serviços. Esses serviços, todo mundo reclama da tabela SUS, mas eu tenho certeza, se eles fossem ofertados para a comunidade jundiaiense, para oferecer esses serviços aqui em Jundiaí, nós teríamos, num processo de competitividade, nós teríamos pessoas que, individualmente, se for contratar 187 ultrassonografias pélvicas, talvez não se interessasse. Mas se pegar R$ 65.670 com 2.773 serviços, então tem os mais caros, tem os mais baratos, um pelo outro tem vantagem, tem interesse econômico, sim. O SUS promove serviços de qualidade com a tabela SUS. Então, vai de encontro até a discursos que a gente ouve de algumas pessoas, no sentido de que o SUS paga pouco. O SUS paga para algumas coisas o suficiente, e o município tem autonomia de corrigir valores. O município pode, pontualmente, acertar valores, como tem outros exames não SUS contratados. Então, o valor que está sendo contratado, os prazos que estão sendo dados, e até contratando serviços fora da cidade, porque já tem aqui o prenúncio de que, para a realização de exames de ressonância magnética, que será na rua Napoleão de Barros, 800, no Hospital São Paulo, as despesas ocorrerão por conta do munícipe. Só quando necessário, como? Se tiver internado, a responsabilidade da ressonância não é do município, em si, é do Hospital São Vicente. Se tiver necessidade de uma ambulância, será levado de ambulância. Se não tiver condições econômicas, está obscuro aqui como esse cidadão, esse munícipe, vai ser levado, vai fazer esse exame, em que condições será feito em São Paulo. Então, só por aí dá para ver por que não a exigência de realizar todos os exames em Jundiaí. Se Jundiaí tem know-how, tem capacidade, tem serviços, eu tenho certeza que teria interessados em participar de um processo onde o valor o total dá R$ 203.925 ao mês. Então, é bastante dinheiro. É bastante dinheiro. O Conselho de Saúde, me parece, não tem aqui acompanhando a manifestação do Conselho. Eu não sei se, com as ressalvas foram feitas, elas foram insertas no texto da lei. Teremos que aprovar
porque a cidade não pode ficar sem os exames, mas temos que admitir a incompetência da Secretaria Municipal de Saúde, que sabe que isso tem que ser feito há muito tempo, já se passou na reunião há um mês, teve uma extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, e agora ainda vem no atropelo, faltando peça aqui, que não foi nem numerada, não está nem numerada nos autos, porque não está citada no convênio, o convênio vem vazado. Motivo até de uma emenda que o vereador Adilson Rosa está promovendo agora, para que a gente tenha um pouquinho mais de conhecimento depois de aprovado o projeto de lei, depois de assinado essa lei. São essas questões que a gente gostaria de levantar aqui, porque eu acho que a gente tem que ter algumas limitações nesta casa, para pelo menos permitir que as comissões se reúnam, entendam, chamem secretários se for necessário, para poder falar do texto, né, do conteúdo de cada projeto. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, o vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, senhores vereadores, acredito que, tecnicamente, a vereadora Marilena falou aqui bem o que está acontecendo. Mas eu não posso deixar de comentar, porque a gente vê as propagandas e fala-se tanto que essa atual administração se preocupa e se preocupa muito com saúde. Se toda hora você liga a televisão, está lá que essa administração se preocupa com saúde. Aí você vê como vem os projetos. Na correria, vem em cima da hora, vem totalmente desarticulado, vem com problemas. Então, será que isso é se preocupar com saúde? Será que é esta a forma de se preocupar com saúde? É deste jeito, mandando o projeto desta forma, sem ter a devida discussão? Será que teve alguma emenda do Conselho, vereadora Marilena? E a gente não sabe se teve ou se não teve? Quer dizer, chegou aqui o projeto, não deu tempo de saber. Nós vamos votar favorável, porque esse é o tipo do projeto melhor com ele do que sem ele. Só que poderia ser muito melhor e muito mais proveitoso se nós tivéssemos todos os elementos. Infelizmente, mais uma vez, a gente vê que a coisa está complicada. Mudou o secretário, mas não mudou a forma. Infelizmente, eu esperava que ia mudar a forma, ou a forma, né? Ou a forma, que viria com um desenho diferenciado, vereador Doca, que acompanha atentamente as palavras. Mas, infelizmente, a gente vê de novo aí uma situação de estar chegando um projeto no setor de saúde, na área de saúde, uma área vital para os munícipes, e, de novo, com problemas, com os mesmos vícios, as mesmas coisas que sempre acontecem. Então, quero reafirmar, votaremos favorável, mas quero lamentar que, na maioria das vezes, muito mais se preocupa em fazer propaganda daquilo que, na verdade, não se faz, do que aquilo que realmente é. Então, votarei favorável, porque é melhor com o projeto do que sem ele. Mas, infelizmente, lamentando a falta de elementos que nós precisaríamos ter aqui nele para que fosse 100% e do jeito que nós gostaríamos que fosse conduzida a saúde aqui no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Silvana. Senhor presidente, senhores vereadores, já faz algum tempo que esta vereadora vem propondo ao Executivo que se montasse um serviço próprio de imagem. Por que um serviço próprio de imagem? Porque é comum nós vermos no nosso município esses convênios que daí a algum tempo a empresa simplesmente para com o convênio, porque não lhe convém mais, e as pessoas ficam a esperar por um período enorme para se fazer um ultrassom. Eu tenho dito isso a todo instante. Por que não montar um serviço de imagem próprio? Para que esse problema de muitas vezes não termos o convênio mantido com determinadas entidades, não prejudicar o atendimento para os munícipes. Eu vejo aqui,
senhor presidente, que nesse convênio nós temos 5 exames de ultrassom com biópsia para a próstata, com sedação. Se nós formos para as unidades básicas de saúde, observar o número de pacientes que estão à espera de um ultrassom de próstata com biópsia, nós levaremos pelo menos, se forem 5 por mês que estão sendo ofertados, para Jundiaí região, nós não vamos conseguir atender a demanda. Nós levaremos meses para o paciente conseguir um diagnóstico de câncer de próstata. Nós precisamos fazer com que o município invista em prevenção. Porque não adianta depois nós queremos tampar o sol com a peneira, levando as pessoas para serem tratadas com radioterapia lá em Campinas, ficando à mercê, muitas vezes, de nem em condições a pessoa está de ser transportada para se fazer um tratamento de câncer. Nós não podemos mais conviver com essa realidade. Nós temos que agir na prevenção. Esse mutirão que foi feito de mamografia deveria ter sido feito há muito tempo. Nós precisamos de um mutirão para a próstata. Nós precisamos de um mutirão para câncer de orofaringe, de boca, que está cheio de paciente aí com câncer, sem condições já de tratamento, por falta da prevenção. Nós temos fila na farmácia de alto custo para se conseguir remédio para tratamento de câncer. Será que não está na hora de a gente começar a agir na prevenção? De se fazer um diagnóstico precoce, uma biópsia precoce, e se dar a possibilidade de vida a esses pacientes? Senhor presidente, nós chegamos ao cúmulo de eu ter certeza que uma paciente tinha câncer de intestino e não conseguir de forma nenhuma uma colonoscopia. E a paciente faleceu. Senhor presidente, eu tinha certeza, porque examinei uma paciente com nódulo de tireoide e cheia de gânglios no pescoço, indicando câncer de tireoide. E não conseguimos fazer o ultrassom de tireoide com a biópsia. Até quando nós vamos ter que aguentar essa situação? Não é possível. Alguém tem que olhar para as pessoas que precisam serem tratadas e serem diagnosticadas adequadamente. Não dá para conviver com essa situação. Então está na hora de a gente fazer não só esse convênio, muitos desses convênios, e pensar realmente em montar um serviço de imagem próprio para que nós possamos ter diagnosticado precocemente esses casos. E aí sim, aqueles que forem diagnosticados precocemente, poderem ser tratados adequadamente. E não ouvir, como eu ouvi aqui, que uma senhora de 82 anos, ninguém queria fazer a biópsia de câncer de pescoço, de região cervical, porque ela tinha 82 anos. Está com 82 anos, pode morrer, né? Ninguém vai tratar. Para quê? 82 anos. Como se ela não pudesse viver 90 a 100 anos. Eu tenho paciente lá na unidade de saúde com 97 anos que vai na feira toda semana, gente. Nós estamos esperando o quê? Desculpem os senhores o meu desabafo, mas é que com 20 anos de serviço público, vendo determinadas coisas que não mudam nunca, a gente se cansa. Senhor presidente, senhores vereadores, essas foram as minhas palavras.
Projeto de lei 10.008 do senhor Prefeito Municipal, que autoriza convênio com a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo Diagnóstico por Imagem, FID, para atendimentos de pacientes do Sistema Único de Saúde, SUS. Continua em discussão. Em votação. Tem emenda. Com 12 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes e essa presidência que não vota, o projeto está aprovado. Temos que votar agora a emenda de número 1 do vereador Adilson Rodrigues Rosa, que acrescenta, se onde couber, após assinado, o Executivo encaminhará à Câmara cópia do convênio para juntada aos respectivos autos. Está em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes e essa presidência que não vota, a emenda de número 1 está aprovada. Vamos passar agora aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, gostaria de pedir o destaque de alguns requerimentos, sendo eles de 1.698, 1.699, 1.700, 1.701 e 1.702. Portanto, está em votação o pedido de destaque do vereador Val dos requerimentos de número 1.698, 1.699, 1.700, 1.701 e 1.702. Em votação. Com 8 votos favoráveis, 4 votos contrários, 3 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, o pedido de destaque do vereador Val está aprovado. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Queria pedir destaque no requerimento 1703 do vereador Adilson Rosa, informações do Executivo sobre o sistema de transporte coletivo. Eu acredito que, se a gente votar esse aqui, já dá para eliminar aqui alguns do Luiz Fernando, já dá para eliminar alguns aqui que estão pedindo questões de algum bairro ou outro. E aí esse aqui já é mais completo aqui, feito pelo vereador Adilson Rosa. Então eu queria até sugerir ao presidente Luiz Fernando, que deve estar ainda aqui, que, se for aprovado esse do Adilson, ele pode retirar o dele, que já vai estar resolvendo o problema. A pedido do vereador Gerson Sartori, então, destaque do requerimento de número 1703, do vereador Adilson Rosa. Em votação. É o banqueiro do programa Silvio Santos, que vai fazer uma nova proposta. É verdade. Com 3 votos favoráveis, 7 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Estão em discussão todos os requerimentos englobadamente.
Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos aqui pedindo informações para o Executivo sobre a cessão de servidores da Prefeitura para a DAI. É uma coisa assim totalmente obscura, a gente não vê portaria de cessão. Tem uma lei que determinou empréstimo de funcionários para a DAI, e ela tem um número X. Só que a gente vai procurar uma informação num balcão, numa repartição dentro da DAI, e você se depara com funcionários da Prefeitura. E, às vezes, funcionários do quadro efetivo. Que relação é essa que se dá, né? Então, é uma questão que a gente já está batendo já há algum tempo, precisamos obter informações. Também sobre contratos com as saúvas do Centro Esportivo Dal Santo. O contrato para a reforma do prédio, lá, das instalações, era de 874.639. Foi aditado, ele subiu para 1.240.000. E uma coisa meio estranha. Como é que a coisa começa de um jeito, permite a participação de empresa numa competição, numa concorrência pública, para fazer X serviços com X valor, e, de repente, em 6 meses, 1.240.000 com a empresa Saúvas. Outra também questão que a gente gostaria de saber é uma coisa que também é de saúde pública. A FUMAS contratando caçambas, que habitualmente a gente vê em núcleos de submoradias, também para os cemitérios, e uma empresa que é de caçamba. E caçamba a gente sabe que é para material de construção, para sobras, para resíduos sólidos de material de construção, muitas vezes doméstica. Como fica a questão do lixo? Que condições, qual é o acondicionamento permitido por lei? A FUMAS vai obrigar a observância da legislação sanitária? Se isso não for passado aqui, senhores vereadores, nós vamos ter que obter de uma forma até mais incisiva, e que seria com uma forma tranquila se todos aprovassem aqui o requerimento. Então, nós vamos ter que perguntar se a Prefeitura vai observar, com o mesmo rigor que ela observa hospitais, empresas, comércio e serviços da destinação de lixo, com relação aos resíduos dos núcleos de submoradias que não recebem o atendimento de coleta de lixo. E só mais um para eu terminar, senhor presidente. Um contrato da DAI com a empresa Engeconce, que está para a extensão da rede de água. Tem algumas questões, recebemos, inclusive, algumas informações com relação à forma desse contrato, que queremos observar, e teremos que ter acesso a contrato, às informações, se não possíveis, nas informações aqui que estamos solicitando, de uma outra forma também. Mas aprovaremos os demais requerimentos que estão querendo saber da linha de transporte, se vai ser feita unidade de saúde ou não, se o local que vai ser asfaltado, que já tem promessa de asfalto feito no orçamento, está aqui perguntado também. Vamos aprovar, porque é um direito do vereador solicitar informações. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Com a palavra, vereador José Galvão Braga Campos, o vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, discussão dos requerimentos, a gente sempre fala aqui, senhor presidente, eu sempre falo com o vereador Gerson, a bancada do PT, que é um momento político. Por ser um momento político, presidente, eu tenho um requerimento nesse momento, mas eu não queria nem falar sobre o requerimento, queria pedir, até acho que por uma questão de ordem, seria melhor, né? Questão de ordem do vereador Tico. Obrigado, presidente. Eu queria me desculpar ao vereador Carlão, que a semana passada, nesse momento de discussão dos requerimentos, senhor presidente, eu usei de uma forma jocosa, uma forma que eu não me senti bem, na verdade, né? Então, acho que essas coisas, quando a gente tem uma falha, quem tem que reconhecer é a gente mesmo, né? Então, eu tenho todo o respeito pelo vereador Carlão. Vereador, tenha
saiba disso. Eu tenho o maior respeito por Vossa Excelência está eleito, está aqui dentro, né? Foi eleito por uma camada da população, e eu tenho o maior respeito pela Vossa Excelência. A brincadeira que fiz naquele momento era um momento político, um momento até de euforia, falando dos requerimentos, mas eu lhe peço desculpa, vereador, porque às vezes, no calor da conversa, a gente fala coisas que até não deve falar. Então, eu peço minhas desculpas a todo o colegiado da Câmara, porque eu acho que o mais bacana de tudo é reconhecer o erro, e eu errei, eu peço desculpa realmente, e respeito Vossa Excelência como vereador, como profissional e como pai de família também. Tá ok, vereador? Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, para cumprimentar a grandeza do vereador Tico, que é muito esquentado, como qualquer um de nós aqui, eu tenho certeza absoluta que no afã da discussão, não é, ele falou aquilo que não gostaria, até porque não seria só o vereador Carlão que se utiliza desse medicamento. Muitas pessoas que viram, que ouviram a sessão, talvez tenham se sentido ofendidas em razão disso, mas tenho certeza que todas elas também agora já estão desculpando Vossa Excelência pela sua grandeza. Como presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, então, quero cumprimentá-lo. Disse e hoje pede desculpas ao colega. Eu espero que o vereador Carlão aceite essas desculpas, não é? Porque eu acho que tudo o que acontece aqui dentro, a melhor maneira é que se discuta também aqui no plenário e da melhor maneira como está acontecendo. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem do vereador José Antônio Cachan, que falou mais alto, vereador. Não, aconteceu algo estranho aqui, até eu assustei. Eu tomei um susto, porque eu não esperava duas vozes desta violência na casa. Duas vozes fortes. Senhor presidente, quero parabenizar a grandeza do vereador Tico, porque tudo na vida não é feio se desculpar por algum ato até impensado. Mas eu tenho certeza que, ao mesmo tempo, quando ele se falou Tome Gardenal, não foi para que confundisse alguma coisa do nobre vereador Carlão. E sim foi num momento até vou falar, até pode ser de fraqueza até, viu? Mas naquela discussão, aquele calor da conversa, acontecem essas coisas. Então, mas a grandeza do vereador Tico recompensou tudo, deixou um negócio bem às claras, e tenho certeza que eu conheço muito bem o coração muito grande do vereador Carlos Kubica. Ele sabe perdoar, porque perdoar é sublime. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Carlos Kubica, logo após o nosso poeta do início de tarde, vereador José Antônio Cachan. Inicialmente, queria dizer que nós falamos junto, Cachan, só que seu microfone deve estar com o volume um pouco mais alto que o meu. Mas pela primeira vez eu não ouvi o retorno da minha voz na sessão. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui de público externar os meus agradecimentos ao vereador Tico. Eu não esperava outra atitude senão essa, até porque durante a semana eu fui matéria em todos os jornais, só assim para mim ficar em evidência nos jornais aí, né, tomando o Gardenal. Mas eu, da mesma maneira, eu aceito de coração, Tico, o seu pedido de desculpas, porque não foi diferente comigo e com o vereador que ocupa a presidência, também no momento de ímpeto, na discussão acalorada dos requerimentos, dos projetos, que a gente às vezes se inflama e acaba perdendo um pouco a postura. Então eu não esperava, sinceramente, outra postura que não essa, de Vossa Excelência, nobre vereador Tico, desse pedido de desculpas. Eu já esqueci o episódio, fico tranquilo com relação a isso, acho que isso foi um momento de ímpeto seu também, eu também sou meio esquentado, como outros vereadores às vezes, até o Doca, hoje eu brinquei lá, que de vez em quando dá os 5 minutos nele, ele exagera aí nos microfones, até a gente fica assustado, né, que vai acontecer alguma coisa com o professor Doca, mas é assim mesmo, acho que no calor das discussões pode ocorrer o que ocorreu, e eu me sinto contemplado com o seu pedido de desculpas, somos amigos, respeito a sua postura, Vossa Excelência também foi eleito da mesma maneira que
tem o eleitorado, a sua representatividade, e a luta continua e continuamos amigos aqui dentro, vamos discutir a questão política. E eu ia fazer também essa observação, vereadora Ana, mas muito bem dito pela senhora, porque algumas pessoas que tomam Gardenal disse para mim, viu, se acabar o seu, você pede que eu tenha aqui na minha bolsa. Então, as chacotas aconteceram, mas eu levei tudo na brincadeira, sem problema nenhum, mas fiquei até emocionado perante isso. Do vereador Tico, eu não esperava realmente uma outra atitude, que não é essa de subir à tribuna, e como eu fiz a semana passada, pedi desculpas também ao vereador Julião. Parabéns, vereador Tico. Obrigado, Carlos. Obrigado, vereador. Mas voltando então à fala, vereador. Com certeza, vereador Tico, o senhor tem tudo discussão as claras aqui. Não vão afrouxar nada para a oposição também hoje não, viu? Só foi um episódio que temos que passar um pano aí, deixar tudo limpo, né? Mas hoje temos aqui os requerimentos que peço para a bancada rejeitar realmente, né? Temos o requerimento em destaque. Não, eu não vou falar mais isso, vereador. Então, senhores vereadores, eu tenho aqui um requerimento, né, de informação ao executivo sobre implantação da unidade de saúde do bairro do Anhangabaú. A gente quer saber aí a quantas anda, se tem aí, se a prefeitura tem alguma coisa a esse respeito. Mas demais mesmo, senhor presidente, era mais para pedir desculpa realmente para o vereador Carlão, que eu estimo, que eu tenho o maior respeito. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador José Carlos Ferreira Dias, o nosso querido líder do PDT, Zé Dias. Obrigado, presidente. Eu quero aqui também parabenizá-lo, o nosso companheiro vereador Tico. É assim, né? Até agora, há instantes, eu estava conversando com ele também sobre aquilo ocorrido. Eu falei, Tico, perdoa aí que as coisas a gente tem de entrar numa cautela aí, o que faz é a humildade, e com certeza está aí o Carlos que entendeu, está aí o Tico que entendeu, e por isso para nós é uma glória aqui dentro, né? Nós que somos vereadores estão aqui, governando esta cidade. Acho que o bom entendimento faz parte de um bom trabalho. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Zé Dias. Com a palavra, o vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Val. Antes de falar do requerimento, só uma breve observação. Senhor presidente, vereador Julião, muito nobre a atitude do vereador Tico, se desculpando. Mais nobre ainda a atitude do vereador Carlão. Parabéns aos dois. Isso também é bíblico, né, senhor presidente? Perdoar 70 vezes 7, e isso no dia, dá uma conta meio grande aí. Mas não podemos abusar, né, vereador Carlão, né? Com critério. Pois bem, vereador, aliás, senhor presidente, vereador Julião, acerca dos requerimentos de hoje, eu pedi informações do Executivo sobre a substituição dos telhados dos prédios do complexo FEPASA. Tiveram algumas pessoas no meu gabinete, semana passada, me cobrando uma nova substituição dos telhados lá, umas telhas, que estariam quebrando as telhas que foram substituídas no final do ano agora, portanto, há 6 meses. Estão aqui, né, Ben? E as pessoas indignadas falavam, olha, estão quebrando telhas lá no FEPASA, e essas telhas poderiam ser usadas, ou nós vamos pagar de novo, vão sair dos cofres públicos. E eu me comprometi com essas pessoas de averiguar e apresentar um requerimento de informações para ver se essas telhas estão sendo substituídas gratuitamente, ou se, por que não foram reaproveitadas, se elas não tinham condições. Também apresentei o requerimento de 1708, de informações do Executivo sobre os contratos de concessão do serviço público de ônibus. Até já comentei hoje, no início da sessão, amanhecemos hoje sem o transporte coletivo. Muitos trabalhadores
tendo que ir a pé a seus trabalhos para poderem chegar e trabalhar. E outras pessoas como o médico e tantas outras ocorrências que certamente já necessitavam de serem realizadas na vida dos usuários dos ônibus. Mais de 120 mil usuários ficaram hoje sem suas condições de seu transporte. E eu indago nesse requerimento por que os motoristas, os cobradores, não têm suas correções salariais, ou mesmo por que as empresas são tão criticadas. Aumento de ônibus, falta de cobertura do ponto de ônibus, final de semana. E me ocorreu que a empresa banca aí o custo de estudantes, pessoas idosas que têm a gratuidade no transporte e outros itens que vêm encarecer o trabalho do transporte urbano, né? Pessoas com deficiência. Então, para que se garanta a gratuidade disso, eu questiono, por que não subsidiar a empresa de transporte para que melhore a qualidade, coloque mais carros à disposição e que possa garantir a gratuidade dessas pessoas que têm direito a andar com o passe livre. Portanto, esses requerimentos apresentei na manhã deste dia, agora já tarde deste dia, e peço aos companheiros que aprovem também esses requerimentos. Obrigado, senhor presidente. São essas as palavras do vereador Val. Muito obrigado, vereador Val. Continua em discussão os requerimentos. Em votação, primeiro, os requerimentos em pedido de destaque. Requerimentos de número 1698, 1699, 1700, 1701 e 1702. Ô Luiz, não estão me deixando votar aqui porque o presidente não vota. Desobrigado. Senhor presidente, uma questão de ordem logo após o senhor falar do resultado. Está aparecendo aqui no meu coisa. O senhor faz favor de votar no meu lugar, então, senhor presidente. É porque eu estava na presidência. Vocês não trocaram. Vamos ver se agora vai. Eu continuo sendo dado como presidente da casa. Votos, você. Vamos então proceder ao cancelamento da votação e aí sim retomar o painel com a nova presidência. Eu um susto na hora que eu vi aqui, mas será que eu acertei a senha do Luiz Fernando? Agora sim, vamos votar primeiro os requerimentos em pedido de destaque. Agora voltei a ser o Julião aqui, senhor Luiz Fernando. Que barato, parece que o presidente não vota, mas como não vota? História é essa? Senhor presidente, só quero sugerir aqui... Estamos em regime de votação, Vossa Excelência, inclusive, necessita votar, vereador Gerson Sartori. Já tinha pedido, né? Com 9 votos pela rejeição dos requerimentos, 3 votos pela sua aprovação, 3 senhores vereadores ausentes, e essa presidência aqui regimentalmente não vota, os requerimentos em destaque estão rejeitados pelo plenário. Vamos passar agora à votação dos demais requerimentos. Onze votos pela aprovação, 4 senhores vereadores ausentes, e essa presidência aqui regimentalmente não vota, os requerimentos estão aprovados. Essa presidência gostaria de informar o plenário da audiência pública de número 88, que será realizada amanhã, 4 de junho de 2008, às 9 horas da manhã, cuja pauta convite é Projeto de Lei Complementar número 804 de 2008, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que reordena
o território municipal e revoga a correlata lei complementar de número 188 de 96, que divide a zona urbana em bairros e regiões de planejamento. O segundo projeto de lei complementar, número 839 de 2008, de autoria também do prefeito municipal Ari Fossen, que altera o Código de Obras e Edificações para prever a apresentação de relatórios consolidados com ilustração fotográfica da evolução da obra e da outras providências. Terceiro item, projeto de lei de número 9.889 de 2007, de autoria do vereador Carlão Kubitsa, que autoriza convênio entre Prefeitura Municipal e instituições privadas para atendimento de crianças excedentes da rede municipal de creches. Quarto item da audiência pública, proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 89 de 2008, de autoria do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que altera a Lei Orgânica de Jundiaí para instituir o programa de metas do Executivo. A audiência pública se iniciará às 9 horas da manhã. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. Senhor presidente, eu fiz entrega a cada vereador de 2 convites. O primeiro dele, no próximo sábado, dia 7 de junho, às 18 horas, lá no Jardim Danúbio, na Praça da República, a 11ª Festa Junina do Arraiá, lá do Jardim Danúbio. Essa festa acontece todos os anos em prol da construção da nova sede social da Associação dos Moradores ali do Jardim Danúbio. Então todos estão convidados para que no próximo sábado, a partir das 18 horas, compareçam lá na tradicional festa junina do bairro Jardim Danúbio. E o outro convite que eu entreguei em mãos de cada vereador é que no próximo dia 15 de junho, portanto, no outro final de semana, a partir das 19 horas, lá no Clube Jaú, lá na Rua Cléria 99, na Ponte São João, vão ser entregues os troféus para os destaques do Carnaval de 2008, lá do nosso amigo Serginho Aguiar, presidente da Lijunes, e que também trabalha ali no Clube Jaú, tem o seu comércio ali e se sentirá honrado com a presença de todos os vereadores ali no Clube Jaú para a importante premiação que é o Troféu Destaques do Carnaval 2008. Gostaria de externar aqui o cumprimento não só a Denise, a presidente da Associação dos Moradores lá do bairro Jardim Danúbio, como também do Serginho e o Celso Machado Filho, que os dois fizeram o convite para nós comparecermos. Muito obrigado, vereador Carlão Kubitsa. Essa presença recebeu os convites de Vossa Excelência para questão de ordem, senhor presidente. Atividades. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Só para deixar aqui os parabéns ao Sindicato Ceramistas pela inauguração da sede no último sábado. O senhor esteve presente também. Uma sede muito bonita e que vem aí a presentear a categoria dos ceramistas, e acredito que todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade, da nossa região, com mais um belo espaço para discussões do mundo do trabalho, bem como também para cursos e para a formação do trabalhador. Isso tudo é muito importante. Obrigado, vereador Gerson. Questão de ordem, senhor Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Eu gostaria de informar os vereadores que na última sexta-feira não houve quórum da nossa reunião. Estivemos só eu e o vereador Doca, e com uma pauta já bastante sobrecarregada que precisa andar. Então, eu estou marcando para a próxima sexta-feira, dia 6, às 9 horas, na sala 33, para tentar dar conta da pauta, que tem não só questões relacionadas à criança, que é um documento importante que a gente está finalizando, com relação também ao exame da guarda, tem uma situação nova também em relação ao processo seletivo para a guarda municipal, e também do idoso tem algumas questões. Então, fica aqui a lembrança da reunião no dia 6, sexta-feira, e aqueles que não puderem vir, nos avisem com antecedência para que a gente possa desfazer em tempo. E só mais uma questão, senhor presidente. Tem um projeto de lei tramitando que muda o Conselho do Idoso, amplia o prazo do Conselho do Idoso para a questão de não coincidir com o período eleitoral. E seria só para
né? Este momento aqui, ele não tem implicação futura com os outros processos. Eu vi que o processo já passou, o projeto está em andamento, eu gostaria de ter uma posição, porque está tendo cobrança dos conselheiros do Conselho Municipal do Idoso, para ver se nós temos, eu não vi nenhum parecer contrário, acho que é uma questão só de pauta. Muito obrigado, vereadora Marilena Negro. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início do grande expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Somente todos os senhores vereadores presentes em plenário já fizeram registro da presença. Questão de ordem, vereador Doca. Solicitaria de Vossa Excelência que deixasse sem efeito a minha fala, por favor. Muito obrigado, vereador Doca. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. Queria também fazer a retirada da minha fala do grande expediente. Muito obrigado, vereador Questão Carlão de ordem, Kubitsa. senhor Questão presidente. de ordem, vereador Gerson Sartori. Também retirar a minha fala. Questão de ordem, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de fazer a inversão da minha fala com a nobre vereadora Ana Tonelli. Está deferido, então, o pedido de inversão da pauta. Primeira oradora inscrita, a vereadora doutora Silvana. Com a palavra, a vereadora doutora Silvana. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estaremos esta semana encaminhando a todas as indústrias do Distrito Industrial localizadas próximas ao Jardim Tulipas e que se utilizam ali do trevo do Engordadouro para uma reunião entre a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a Artesp e a Autoban, para definitivamente conseguirmos resolver a questão do acesso da Anhanguera ao Engordadouro. Não dá mais para conviver com a questão da demanda de carros e o tráfego que está acontecendo nas saídas de Jundiaí. Nós já temos o problema da Ponte São João, onde o acesso, que é o viaduto, não tem mais condições de arcar com a demanda de carros, principalmente no período dos picos. Questão de ordem, senhor presidente. Desculpe interrompê-la, Pois não. vereadora. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de solicitar a gentileza, desculpa, vereadora Silvana, mas me surgiu um imprevisto, eu vou ter que sair, então eu sou o segundo inscrito, solicitaria ao senhor que retirasse meu nome do grande expediente. Está deferido o pedido, senhor vereador. Questão de ordem, vereador Tico. O meu pedido é o mesmo, que eu tenho um compromisso com o vereador Julião, desculpe, vereadora Silvana, mas é para retirar a fala do grande expediente. Obrigado, senhor presidente. Imagina. Não podemos mais conviver com os carros todo dia pela manhã, no horário de pico, entre 6h30 às 7h30 da manhã, as filas que se formam ao longo da Anhanguera, no acostamento de veículos, para as pessoas poderem adentrar ao Engordadouro, se dirigirem ao Jardim Tulipas, enfim. Não há mais condições de convivermos com essa situação. Todos os dias, os pais que levam seus filhos à Divina Providência, que também se localiza no Engordadouro, passam por momentos difíceis, porque a hora que começa o congestionamento ao longo do acostamento, surgem carros e mais carros, não sei de onde, que tentam entrar sem utilizar do acostamento e formam uma bagunça enorme, paralisando, inclusive, em Anhanguera, com vários problemas, inclusive, já de acidentes naquele local.
Então, não dá mais para conviver com isso. Esta vereadora fez gestões à Autoban, à Artesp, nós já temos os retornos dessas duas entidades e estamos agora marcando com os empresários, com a Escola Divina Providência e com todas as pessoas envolvidas nessa questão, para que possamos definitivamente iniciar as obras necessárias para poder ter uma saída da Anhanguera para a região do Engordadouro, Jardim Tulipas e Distrito Industrial. Nessa situação também encontra-se a entrada da nossa cidade. Quem vem pela Anhanguera e tenta acessar a alça que vai para a Avenida Jundiaí, senhor presidente, está encontrando um problema gravíssimo, porque junta ao pessoal do Retiro querendo acessar a Avenida Jundiaí, o pessoal que vem da Malota querendo acessar a Avenida Jundiaí, e forma um fluxo enorme de veículos, também parando ao longo do acostamento da Anhanguera, com um perigo imenso de um acidente grave. Uma parte, vereador. Pois não, senhor. Eu queria juntar essa sua colocação ali no Engordadouro. Acabei de falar. Próximo àquele... na entrada Califórnia, do posto. Isso, na entrada do posto. O Passo Fundo. Isso. Nos horários de ponta é impossível ter acesso ali, porque a fila se forma durante muitos... Exatamente. Quase 1 quilômetro ali na Anhanguera. É o que nós acabamos de falar. Desculpe, né? eu não estava ouvindo, estava preparando uma documentação de uma reunião que eu vou ter. Imagina. Mas, bem observado, está inviável esses locais. Então, eu acho que está na hora de nós sentarmos, senhor presidente, com as pessoas que hoje, né, estão à frente aí da Secretaria de Transportes, né, o Dianinha, as pessoas que estudam esse tráfego enorme de Jundiaí, que só tende a aumentar, e tentarmos observar quais são as ações que serão feitas. Estivemos lá, os vereadores, em relação ao empreendimento da MRV, que está lá para ser construído, aquele número enorme de unidades habitacionais. Imaginem o que será aquilo ali daqui a um tempo, quando nós tivermos a construção daqueles prédios e o número de veículos que estarão nas ruas da Ponte São João, depois da construção desse empreendimento. Então, eu acho que nós temos que tomar uma atitude muito rapidamente, e o que eu fico muito preocupada, senhor presidente, é que eu vi nos jornais todos os candidatos falando a respeito do que eles acham que são importantes para Jundiaí, e nada se falou a respeito de segurança pública, nada se falou a respeito do transporte, principalmente da demanda de carros que nós temos em Jundiaí, das dificuldades, por exemplo, dos acessos, né, aos bairros, e eu não vi ninguém falar absolutamente nada, né? Falaram que a gente já sabia, que a gente precisa de um hospital regional, que a gente precisa de investir na educação, isso todos nós já sabemos. Mas nós precisamos, por exemplo, de descentralizar o Corpo de Bombeiros, que está localizado num único local e que, quando vai atender alguma ocorrência, tem que se driblar aquele trânsito todo para chegar na ocorrência. Nós precisamos de uma sede própria para o SAMU, que está sem sede própria, né? E localizado num local também com difícil acesso. Nós precisamos também de um hospital para atendimento de pacientes com problemas psiquiátricos e dependência química. Um hospital-dia, e não se falou nisso. Nós precisamos da construção de um serviço de imagem, como nós falamos hoje aqui, e não se falou nisso. Quer dizer, tem tanta coisa que nós precisamos na nossa cidade para realmente termos qualidade de vida, e eu não vi nenhum dos candidatos citarem essas questões tão importantes para a vida do cidadão jundiaense. Nem ouvi ninguém dizer a respeito do transporte coletivo, o que se fará em relação ao transporte coletivo. Porque, algum tempo atrás, senhor presidente, nós dizíamos que, com a construção dos terminais, dos situs, iria haver uma agilização do transporte coletivo. E não foi isso que aconteceu. Ao contrário. A pessoa sai do ponto de ônibus, vai lá para o terminal, fica lá esperando não sei quanto tempo para depois ir para outro lugar, e o preço da passagem de ônibus é exorbitante para uma cidade como Jundiaí. Então está na hora de as pessoas que estão aí pretendendo aos cargos do Executivo começarem a discutir outras questões
que não a questão da saúde, especificamente, educação, porque tem muita coisa para ser discutida aqui. Tem muita coisa que não está funcionando e que precisa ser discutida. Não dá mais para a gente entender que existe uma greve de ônibus e que essa greve propiciará, por exemplo, um aumento da tarifa de ônibus, sendo que nós não temos abrigos de ônibus, que deveriam ser feitos pelas empresas, que a prefeitura não subsidia as empresas. E aí quem paga é o contribuinte. Que nós não temos para os idosos a partir de 60 anos de idade passagem gratuita, que já existem em várias cidades. E até agora nós só temos a partir de 65 anos na nossa cidade. Nós não temos passagem gratuita para o professor. O professor que está no Estado, que leciona, que não tem condições, muitas vezes, de se deslocar até a sua escola. Nós temos para os estudantes, e por que não meia passagem para os professores do Estado, que ganham tão pouco e se dedicam tanto, né, aos alunos. Então está na hora, senhor presidente, minha querida amiga Ana Tonelli, de nós começarmos a olhar para um horizonte um pouco mais amplo, de começar a observar que pequenas ações modificam a vida do cidadão. Que não adianta a gente pensar que só precisa de um hospital regional para Jundiaí, porque não é só isso que nós precisamos na saúde. Nós precisamos de ações rápidas que possam melhorar a questão da prevenção, que possam melhorar a questão do tratamento dos pacientes graves. Não adianta a gente só pensar no hospital, porque o que nós precisamos é de prevenção. Nós temos postos de saúde caindo aos pedaços. E é lá que começa a prevenção. Então não adianta nós falarmos apenas de hospital. Nós temos que pensar em outras questões que poderão realmente intervir na qualidade dos serviços ofertados e que poderão, sem dúvida nenhuma, melhorar a vida de todo cidadão jundiaense. Senhor presidente, senhores vereadores, essas foram as minhas palavras. Agradecendo a vereadora doutora Silvana. Próxima oradora escrita, vereadora Ana Tonelli. E tem, vereadora. Senhor presidente, companheiros vereadores, amigas vereadoras, as pessoas que nos veem, que irão nos ouvir hoje à noite pela Rádio Cidade, as pessoas que pacienciosamente ainda ficaram até este horário na Câmara, fico feliz quando vemos a solicitação de alguns contribuintes do Poder Municipal sendo atendidos nas justas reivindicações. Faz aproximadamente 15 dias, recebi em meu gabinete, na sala 16 do anexo, já que o comercial é gratuito, vamos aproveitar, uma comissão de mães e também de pacientes que faziam tratamento pela prefeitura com homeopatia. E no ano passado, por volta do mês de setembro, outubro, se não me engano, sob a alegação de falta de espaço e algo mais, esse tratamento fora suspenso, ou seja, a nossa secretaria não mais proporcionava o tratamento homeopático a quem já vinha há vários anos se utilizando dele. Agendamos uma reunião com a secretária da Saúde e há 15 dias ela nos atendeu e fomos até lá com esse grupo de pacientes. Ela nos ouviu e, para nossa alegria, na última sexta-feira, houve uma reunião no gabinete dela, da secretária doutora Márcia, secretária da Saúde, juntamente com o doutor Ubiratã, que é o responsável pelo tratamento homeopático, e também o doutor Itibagi, professor, doutor Itibagi, que é o novo diretor da Faculdade de Medicina de Jundiaí. E para a alegria de todas essas pessoas e de outras que pretendam fazer um tratamento homeopático através da nossa prefeitura,
Na próxima segunda-feira, dia 9, esse tratamento retorna lá na Faculdade de Medicina de Jundiaí, em 2 dias da semana, em 2 horários. Então, eu, em nome desse grupo de pessoas, eu agradeço aqui de público ao doutor Ubiratã, professor doutor Itibagi, diretor da Faculdade de Medicina, e também a doutora Márcia, secretária municipal de saúde, que prontamente agendou a reunião, primeiro com os interessados, depois com os responsáveis, o médico e mais o não menos médico e professor doutor Itibagi, e todo o problema que já poderia ter sido solucionado no ano passado, foi agora resolvido. Vamos agradecer também a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, através do seu secretário, engenheiro Walter da Costa e Silva Filho, e aos responsáveis pela divisão de iluminação pública. Também, a questão de um mês, nos reunimos com moradores da Avenida Engenheiro João Fernandes Gimenez Molina, que solicitavam melhorias na iluminação pública daquele logradouro. E agora nós recebemos a resposta da secretaria, resposta de indicação. Isso era raro, né, até no passado, e hoje nós recebemos resposta de indicação, e a gente fica feliz com isso, uma indicação de número 9994 que nós fizemos, e eles estão comunicando que a solicitação foi atendida. Da mesma maneira que pedimos, então, em nome da população, dos moradores lá da Avenida Engenheiro João Fernandes Gimenez Molina, nós agradecemos a Divisão de Iluminação Pública pelo pronto atendimento da reivindicação lá dos moradores. Nós, durante a semana, mais precisamente na semana passada, nós perdemos uma figura exponencial da nossa cidade e, acima de tudo, um grande amigo, o Claudinei Barranqueiros, diretor, um dos diretores da Rádio Dumont FM, onde trabalhamos com o nosso programa Hora H da Notícia durante 9 anos. Lamentavelmente, um infarto fulminante o levou, e estamos fazendo um requerimento de pesar à senhora Lídia, à sua filha Guga e ao seu filho Júnior, ao neto, ao genro, enfim, a todos os familiares pela perda preciosa dessa vida do Claudinei Barranqueiros, um homem que nasceu em Casa Branca, mas era jundiaiense, graças a um título desta Casa de Leis, que ele recebeu no ano de 1984, do qual ele se orgulhava muito. E cada vez que nós brincávamos, ele que era passarinheiro, criava curió, eu dizia para ele, além de passarinheiro, né, você nasceu em Casa Branca? Ele disse não, praticamente em Jundiaí, porque tive o meu reconhecimento aqui nessa cidade. Eu amo o meu local de origem, mas amo muito mais pela convivência e vivência aqui na cidade de Jundiaí. Estamos, uma hora é pesar, é a tristeza, e outra hora a alegria. A alegria de podermos cumprimentar o Claudinei Fiorante, que se alguém disser Claudinei Fiorante, quem é, muitos não sabem, mas é o Claudinho, antigo funcionário aqui desta Casa de Leis, pessoa que também nós prezamos bastante. Este ano, a Romaria Diocesana de Jundiaí, a Pirapora do Bom Jesus, a maior e a mais antiga do estado, completou a 94ª edição. Inúmeros romeiros se reúnem todo ano para peregrinar até o Santuário do Bom Jesus, a fim de orar e pedir por suas necessidades particulares, comunitárias, além de agradecer os benefícios divinos recebidos em suas vidas através do Senhor Bom Jesus. E no último dia 29, foi eleito presidente da Romaria o Claudinho, o senhor Claudinei Fiorante, que é o digno funcionário aqui do Legislativo. Então nós, através desse requerimento, e tenho certeza que em nome de toda a casa, cumprimentamos o Claudinho por ter ascendido a esse posto merecido, vez que ele era o secretário da diretoria da Romaria,
combativo, batalhador, sempre lutando pelas coisas e causas para que tudo saísse direitinho, as promoções, os eventos, sempre vendendo convites, a população prestigiando e sempre um sucesso. E aproveito para também cumprimentar o senhor Armando Crispim, que deixa esse cargo de presidente da Romaria Diocesana a Bom Jesus de Pirapora, que também, o tempo que ficou à frente da diretoria dessa Romaria, o fez com muita capacidade, com muito amor, com muita fé, com muita religiosidade, sempre com o apoio de sua família, sempre com o apoio dos amigos. E quando nós estávamos, não me lembro o dia que aconteceu a última Romaria, nós fomos assistir, como fazemos já há mais de 20 anos, a chegada lá na Praça Governador Pedro de Toledo, e quando o padre Paulo André, que também participa da Romaria, ele passou o microfone para que eu fizesse umas considerações, eu apenas disse: eu tenho certeza que essa tradição jamais vai morrer, porque nós vemos pessoas de bastante idade, pessoas de média idade, vemos jovens, mas principalmente muitas crianças que acompanham os avós, muitos meninos, porque é uma romaria masculina, que acompanham os pais, não é? Então a gente sabe que isso jamais vai morrer. Chegará o dia em que, infelizmente, essas pessoas fundadoras, tradicionais dessa romaria, não mais vão existir, até pela avançada idade que já têm, mas deixaram plantada uma semente, a semente do bem, a semente da fé, a semente da religiosidade. Parabéns, Claudinho, tenho certeza absoluta que você dará continuidade a todo esse trabalho do senhor Crispim e junto com a sua diretoria, porque absolutamente, eu sempre digo, é a minha tese, ninguém faz nada sozinho. Sempre dependemos de alguém ao nosso lado. E que a sua diretoria colabore com você, tanto quanto colaborou com o ex-presidente, o Armando Crispim. Tenho outras reivindicações, algumas atendidas, outras apenas solicitadas, senhor vereador, mas, respeitando o meu tempo que se esgotou, eu paro por aqui, agradecendo a vossas excelências, e na próxima semana viremos, se Deus quiser, e Ele há de querer, com essas novas reivindicações para a população de Jundiaí. E lamentar que, às vezes, algumas pessoas que não conhecem o nosso regimento interno, não sabem da função, da atribuição do vereador, essas pessoas nos cobram. O vereador está lá, não faz nada, os buracos na rua acontecendo, nosso transporte ruim, a nossa segurança ruim. A nós cabe isso, enviarmos documentos para a prefeitura, para as mais diversas secretarias, e depois cobrarmos posicionamentos. Nem sempre somos atendidos, não é? Mas, quando somos atendidos, fazemos como fiz agora, agradecemos, embora seja obrigação de a prefeitura retornar em obras todo o imposto que recolhe dos munícipes, mas nem sempre há a disponibilidade para isso. Então, esse esclarecimento. É bom que a população conheça qual a verdadeira função do vereador, da vereadora, e acho que vimos cumprindo aqui a contento nesse período todo, e lembrar que temos sim uma profissão. Não fazemos da vereança absolutamente a nossa profissão. Eu trabalho, isso é obrigação, e agradeço a Deus todo minuto pela vida, pela saúde que me deu até agora, porque no dia, como outros companheiros e companheiras, mas falo isso por mim, que é o que conheço de perto, no dia 9 de janeiro deste ano, fez 49 longos anos que eu trabalho e de contribuição para a Previdência Social, e com privilégio de não perder nenhum dia por desemprego, que isso é o triste. Minha explicação para quem estiver vendo ou ouvindo e ache que nós aqui fazemos da vereança uma profissão. Não é. É uma função que Deus nos dá para que a gente atenda da maneira que podemos e com a maior boa vontade a tudo aquilo que nos cabe neste poder legislativo jundiaense. Obrigado, senhor presidente, as nossas considerações. Próxima oradora escrita, a vereadora Marilena Perdiz Negro. E tem, vereadora.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu optei, nesta manhã, tantos assuntos que a gente poderia tomar aqui, meio uma greve de ônibus, onde nos debatemos com a qualidade do transporte, o preço alto e a tentativa de aumentar ainda mais as nossas passagens. E uma planilha de custo que ninguém consegue abrir e consegue observar para ver o que compõe essa planilha. Quer dizer, que margem de lucro estão tendo os empresários que remete às passagens de ônibus ao cidadão comum a maior parte da despesa. Por que não o município também oferecer subsídio na medida de que existe receita para isso? Bom, mas são questões que a gente vai ter que tratar aí no decorrer desta semana, certamente que não vamos nos omitir de discutir essa questão com quem se interessar. Mas eu vou me ater a 2 vetos que já chegaram aqui à Câmara, de 2 projetos meus, e mais especificamente com a questão da identificação de veículos oficiais do Poder Executivo e do Legislativo. Independente da posição que o Legislativo vá tomar, de derrubar o veto ou não, que eu vou deixar os meus pares bem à vontade para refletir e pensar, eu vou aqui externar a minha opinião. Eu acho que o prefeito, desanimado aí por não ter sido escolhido, ter sido preterido literalmente de uma possível opção aí de pleitear novamente a Prefeitura de Jundiaí, eu acho que ele sucumbiu aos desmandos daquela assessoria que já o cerca, uma assessoria que hoje ele poderia até questionar, que ficou ao seu lado todo esse tempo e poderia talvez ter feito mais e melhor, não sei. Mas, enfim, é esse o projeto que a gente consegue visualizar para a cidade no futuro. O prefeito poderia muito bem ter acolhido, não ter vetado esse projeto de lei, porque não adianta só não vetar ou vetar, tem que executar. E a gente não vê a disposição do Executivo em dar transparência aos seus veículos oficiais, aos bens móveis do município, que são nossos. Nós temos o direito de saber o que aquele veículo da Guarda Municipal está parado em alguma locadora, como chega a denúncia até a gente, e não tem identificação nem da Prefeitura e sequer, aqui agora cabe outra denúncia que nós vamos promover junto às instâncias competentes, sequer a identificação de que aqueles veículos foram comprados com recurso federal. E isso é obrigatório, por lei federal. Tem que existir. Quando o dinheiro vem com aquela verba carimbada para comprar especificamente o equipamento público, tem que ser identificado. Isso não está acontecendo na cidade, sob os olhos do senhor prefeito, sob os olhos da administração que prega a transparência, que prega toda a forma de participação e que está lá com o seu site. Não quero veículo no site oficial para ver número, a gente quer ver o dia a dia. O que possibilita a identificação de veículo? Porque o que importa? Importa quando chegam pessoas que ligam para a gente e falam, olha, tem uma perua, placa X, um dia uma perua, outro dia tem um Gol, em determinada escola, pegando filho na escola. Não é só o caso do guarda municipal que deu manchete, não. Tem muitos outros. Olha, tem um motorista lá na Vila Jundiainópolis, leva a esposa para o médico, cada hora é sobrinho, parente dentro do carro, usando o carro público para a vida pessoal e particular. Recebendo sua remuneração, não para executar serviço público, para atender os seus. Grande vantagem. E eu estou falando de funcionário público. Aí tem os cargos comissionados, que são diretores, têm cargo, ocupam algumas funções públicas, que ainda têm a regalia de pegar um carro terceirizado, que aí não tem qualquer chapa branca, não tem nada, são veículos com placa de fora, inclusive, e circulam pela cidade, vão almoçar, vão passear, vão fazer o que? Porque quem é que sabe que esse carro está sendo usado para questões particulares ou não? Então, olha, eu fico assim
muito decepcionada com o senhor prefeito, que eu achei até que ele poderia ter uma reação de terminar o mandato dele de uma forma mais transparente mesmo, falando, olha, eu vou fazer uma determinação, porque nega o pedido da lei que a gente faz aqui, o Legislativo tenta fazer, mas não vem um sinal de lá que vai fazer. Critica as ações do Legislativo, isso teria que ser de iniciativa do Executivo. Aqui, no caso, está falando que isso é matéria da União. Não é, nós não estamos legislando no trânsito, nós estamos legislando na questão da identificação, na questão da moralidade do serviço público. E é essa pecha que o senhor Ari Fossen vai ter num final de mandato que podia ser um pouquinho melhor. Poderia mostrar um pouquinho que teve intenção, que teve boa vontade, mas não é isso que demonstra. Vai terminar desse jeito, e bom para nós que estamos vendo o que nos aguarda com novas sinalizações de que quero a população junto conosco. Esse é o discurso do PSDB na cidade. Não quer nada, quer a população distante. A população serve para pagar imposto, botar multa de trânsito, usou dinheiro da multa de trânsito muito tempo de forma errada, tivemos que nós aqui, eu em particular, cobrei, falei, vocês estão usando o dinheiro da multa para fazer o corpo efetivo dos agentes de trânsito. Aí, no orçamento seguinte, modificaram, e daí está saindo o recurso próprio, o dinheiro do trânsito, a multa tem que ficar para sinalização, para a melhoria da qualidade do trânsito da cidade, para atividades educativas e não para fazer a folha de pagamento. Então, nesse sentido, a gente tem muito que reclamar da prefeitura e eu tenho certeza que as pessoas estão observando isso. Nós não estamos aqui reclamando por reclamar. A gente quer um caminho e a gente tem que pôr nos trilhos enquanto é tempo. Porque as pessoas se corrompem porque existem pessoas que se deixam corromper, existem os corruptores. Então, nesse balaio, pode ter funcionário público? Pode. Pode ter funcionário público do quadro de carreira ou comissionado? Pode. Porque está se dando condições para isso. Quando eu vou na DAI e vejo que dentro do setor de licitações da DAI, todos são comissionados, ou emprestado da prefeitura, os 2 únicos funcionários de carreira, ou que são da DAI, estavam para outros setores. Tem alguma coisa estranha. As pessoas que estão lá são responsáveis por contratos importantes na supervisão e garantir a participação, a concorrência de fato de todos os empresários de serviços. E de repente, a gente vem lá, a presidente da licitação, uma funcionária da prefeitura, para uma empresa que é de economia mista. Aí é uma contradição. A DAI era para ser pública, virou uma economia mista, mas não consegue desatar o elo que existe com a prefeitura. Então, nesse sentido, a gente tem aí as nossas coleções aí nesse percalço da vida do Legislativo. Não é fácil acompanhar. Só para concluir, senhor presidente, esta semana eu fui chamada pela comunidade aqui no Jardim Bonfilholi, meus cumprimentos lá para os comerciantes, que ali na Rua Pirapora, onde está tendo as obras das galerias ali, são obras difíceis. E aí, as pessoas nos procuraram e falaram, olha, melhor falar com a vereadora, que a gente conhece, do que ir até a prefeitura. Eu falei, vocês não poderiam, de fato, ir para a prefeitura, porque não é a Secretaria de Obras que supervisiona. Então seria na DAI. Também não é a DAI, é a FUMAS. Para fazer uma reunião, precisamos chamar a FUMAS, a empresa contratada para fazer a supervisão e a gestão dos serviços, e a empresa que executa. Então, na verdade, a gente tem assim muitas questões que nós levantamos, que é a questão da competência para realizar alguns serviços, e isso ficou bastante claro. Foi possível, então, pegar os telefones de cada responsável de cada área, para que a população tenha as informações sobre a paralisação da obra, que era o que estava acontecendo naquele momento, mas que foram lá tiradas as dúvidas. Então, eram aqui essas palavras nessa manhã de hoje, senhor presidente, senhora vereadora, e público que ainda se encontra em contato, ou sintonizados, ou aqui no plenário. Obrigada.
Como esse vereador é o último a fazer uso da tribuna, o último inscrito, eu gostaria de solicitar a vereadora Ana Tonelli que assuma a presidência para que esse vereador possa fazer uso da palavra. Tá, vai. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador José Dias. Senhora presidente, eu quero aqui, como eu não posso fazer uso da palavra, eu estava fora numa reunião e não registrei a minha presença, mas eu fico feliz assim mesmo. Eu quero passar para a minha comunidade, né, do Jardim São Camilo, que agora sábado próximo, nós estamos aí firme numa parceria, num trabalho mutirão, com um trabalho de pavimentação de várias vielas, né, que é um material até doado pela prefeitura, né, não é isso? É o concreto usinado, e eu faço parte desse trabalho, junto com a comunidade do Jardim São Camilo, como nós realizamos também, doutor Adilson Rosa, em frente ao terminal da colônia, também um serviço de mutirão, sábado retrasado com os moradores, né? Pavimentação com concreto usinado também doado pela prefeitura. E esse serviço vai ser repetido agora sábado, junto com os moradores, no núcleo de submoradias do Jardim São Camilo. E essas são minhas palavras, presidente, e eu peço a desculpa para o vereador que me deu essa oportunidade. Com a palavra, então, o vereador Adilson Rosa. Senhora presidente, público que nos ouve pela rádio, que nos assiste pela TV, eu trago hoje os parabéns às associações de moradores, duas em especial, são associações de moradores que nós temos algum trabalho. A primeira delas, a Associação de Moradores do Jardim Santa Gertrudes, por estar organizando, e esse trabalho tem sido feito desde a época em que esse vereador era presidente da associação, está organizando mais uma vez a sua planilha de reivindicações para ser entregue aos candidatos a prefeitos do próximo pleito eleitoral. Esse é um trabalho que nós implantamos na Associação de Moradores, na SAB, enquanto presidente, porque entendíamos que é dever, é obrigação da associação fazer o debate das reivindicações junto à população e que o resultado desses debates teriam que ser encaminhados aos candidatos a prefeitos, para que posteriormente pudesse cobrar o prefeito eleito, para que pudesse atender as reivindicações do bairro. Então, o ASAB do Jardim Santa Gertrudes, através do seu presidente, do Márcio Alberto Moraes, tem feito, junto à população, esse trabalho de coletação de informações, de reivindicações, para, a partir daí, estar marcando, uma vez oficializadas as candidaturas a prefeito, estar marcando com os candidatos a prefeito para poder estar fazendo a entrega. Esse vereador participa ativamente desse trabalho e foi por conta disso que nós conseguimos com que fosse atendida algumas reivindicações que hoje nós podemos já constatar lá no Jardim Santa Gertrudes. Nós temos lá a construção do centro esportivo, praticamente pronto, está só na fase agora do alambrado para poder ser entregue à população. Nós tivemos, há 3 anos atrás, o asfalto lá do Jardim Água das Flores. Está também acontecendo a ampliação da pré-escola do bairro, ampliação da creche. Está acontecendo a construção, estado avançado já, da unidade básica de saúde. E também está em fase de licitação para a construção de uma nova pré-escola no final da rua 22, ali da Alice Guimarães Pellegrini, ao lado das obras da Unidade Básica de Saúde, também receberá uma nova pré-escola para 400 crianças. Essas reivindicações constavam da pauta de reivindicações entregues pela Sociedade Amigos de Bairro aos candidatos a prefeito no pleito de 2004, a todos os candidatos. E esse trabalho vai ser repetido agora com os candidatos a prefeito. Também deixar os meus parabéns ao João Reis, presidente da Associação dos Moradores do Bairro Rio Acima, teve a iniciativa de estar convidando as demais associações de moradores, como do Champirra, lá do São José, da Chácara dos Companheiros, para que juntos pudessem montar um conselho de associações lá daquela região, para poder juntos
preparar essa pauta de reivindicação e, dessa forma, fazer a entrega também para os candidatos a prefeitos. A reunião é dia 8, esse vereador foi convidado, como foi convidado para as demais ações das associações de moradores lá daquela região, estaremos presentes para poder oficializar a pauta de reivindicações e, a partir daí, estar marcando as reuniões. Então, deixar os meus parabéns, é um trabalho democrático, é um trabalho importante, que traz resultados práticos para as comunidades que têm associações de moradores compromissadas com esse trabalho. Eu também gostaria de adiantar hoje, senhora presidente, que vou contar na audiência pública da quarta-feira da semana que vem 2 projetos de minha autoria para discutir. O primeiro projeto é um projeto de lei complementar, 840/2008, que inclui na macrozona urbana e retoriza para a zona residencial de média densidade R2, área próxima do Jardim Santa Gertrudes. Eu, na verdade, senhora presidente, estou corrigindo o engano que essa casa fez no ano 2004, no projeto 416 de 2004, que é o plano diretor votado e aprovado por essa casa naquele ano. Essa área especial é a área ali do Jardim Água das Flores, uma área que tem a ocupação já nos R2, de forma prática, né, e que a prefeitura, sensibilizada, e depois de estudos técnicos e consulta todos os conselhos necessários, o DAI, ela incluiu na macrozona de média densidade, nos R2, e enviou para essa casa. E, naquela ocasião, a Câmara, por intermédio de emendas, tirou algumas áreas, modificou algumas áreas. E uma das áreas modificadas, por engano, foi essa. Na verdade, ela passou, tinha-se aqui a noção de ser uma outra área, né, não contávamos com o mapa aqui, e essa área, na verdade, ela foi tirada dos R2. Então, esse vereador sensível com os anseios daquela comunidade tem apresentado esse projeto. Eu fiz já a consulta à Prefeitura, à Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, questionando a Secretaria se os estudos técnicos estavam atuais, realizados no ano de 2004, se estavam atuais, e se poderiam ser aproveitados para esse projeto de lei. E a Secretaria de Meio Ambiente nos informou que os estudos técnicos são atuais, que podem ser aproveitados por esse projeto de lei, e que a Prefeitura realmente tinha enviado e que a retirada da área foi feita pela Câmara. Como nós temos um prazo curto para votar, nós estamos mandando para o CONDEMA, estamos mandando para a DAI, junto à pauta convite, o inteiro teor do projeto de lei, para que nós possamos efetuar uma discussão antecipada, para que no dia da audiência pública já tenhamos aqui as entidades, os conselhos, com já uma posição firmada sobre o projeto de lei. Nós estaremos convidando também os moradores que lá residem, que são os maiores interessados, para que possam estar aqui, externar a sua opinião acerca do projeto de lei. Esse vereador também está colocando em audiência pública o projeto de lei que cancela alvará de funcionamento, licença de funcionamento de estabelecimentos que utilizarem ou comercializarem madeira sem certificação florestal. Eu tenho visto com muita preocupação a questão do desmatamento da Amazônia, tenho acompanhado, e aqui, em especial, quero fazer um agradecimento ao Nelson, da Secretaria, que elaborou muito bem elaborado esse projeto, né? Ele desenvolveu o projeto para a gente, nós mandamos uma sugestão para a Secretaria, que foi muito bem pesquisado, muito bem aproveitado, e hoje é um projeto que eu considero de grande relevância. Então, nós estaremos discutindo esse projeto de lei na próxima quarta-feira, ou melhor, na quarta-feira da semana que vem. Esse vereador tem uma quantidade de informações muito grande colhidas pelo Nelson na Secretaria. Nós estaremos estudando esse material coletado para que nós possamos fazer aqui da Câmara Municipal um debate de alto nível, algo que possa realmente dar uma contribuição para que nós possamos proteger a nossa Amazônia, dessa forma podemos proteger o nosso país e o nosso planeta. Eu tenho certeza que o município tem condições de dar a sua contribuição de forma prática, e é essa contribuição que nós vamos dar através deste projeto de lei. Nós, como o vereador Zé Dias, também estaremos, nas próximas semanas, em sistema de mutirão, contando com o apoio da Prefeitura, realizando
a pavimentação de uma viela lá no Jardim Santa Gertrudes é uma iniciativa da Sociedade Amigos de Bairro, que conta com o apoio deste vereador. Portanto, mais uma ação lá da Sociedade Amigos de Bairro, que nós consideramos importante. É o que eu tenho para hoje, senhora presidente. Deixar aqui os meus agradecimentos especiais a Vossa Excelência. Eu me sensibilizei muito com a fala de Vossa Excelência quando usou aqui a tribuna, e dizer que faço minhas as suas palavras e que considero realmente que o mandato de vereador não é uma profissão. Tenho certeza absoluta que nenhum dos 16 vereadores faz do mandato de vereador a tua profissão. Muito pelo contrário, são pessoas que dedicam boa parte da sua vida para cumprir aqui o compromisso que assumiu nas urnas na eleição, e dessa forma tem dado tua contribuição, não tem medido os esforços, tem feito o trabalho em prol da comunidade e consegue ainda arrumar um momento para poder trabalhar, para poder desenvolver a sua profissão, como Vossa Excelência faz, como eu faço, como todos os vereadores aqui fazem, e dessa forma poder um dia, como todos os trabalhadores, vir aposentar, né, garantir aí o seu merecido descanso e também contribuir para o crescimento desse país, dessa cidade. São as minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Parabéns pela fala, vereador. Muito obrigada pela citação do meu nome, mas pode estar certo, senhor, que a sua aposentadoria jamais vai equivaler àquilo que o senhor paga. E se o senhor voltar ao trabalho, se o senhor continuar sendo vereador, se o senhor galgar uma posição de prefeito, de deputado, o senhor vai continuar pagando para a Previdência, só que o retorno jamais vai acontecer. Por isso, daquela moção que nós fizemos outro dia, é de minha autoria até o momento, era de minha autoria até o momento da discussão e aprovação. A partir do momento que os senhores e senhoras aprovaram, é a moção desta casa, e estamos recebendo as respostas já gradativamente, não é? Do presidente da Câmara, já veio do senhor deputado Arlindo Quinaglia, que é o presidente da Câmara Federal, nos respondendo que encaminhou o nosso pedido a quem de direito, porque se o senhor contribui hoje para a Previdência Social numa empresa privada, o senhor se aposenta, mas a sua aposentadoria não vai fazer com que o senhor continue mantendo aquele nível de vida simples, mas que o senhor precisa, não é, voltar a trabalhar, porque senão não tem condições pela defasagem da aposentadoria. Em ficando doente, nem pense. O que acontece? Os primeiros 15 dias a empresa lhe paga. O senhor se afastou, o senhor vai ganhar só da Previdência, porque a empresa não lhe paga mais, né? E também a Previdência não, porque eles entendem que seria um benefício duplo. E aí eu pergunto, e eu não contribuo duplamente, uma vez que eu estou aposentada depois desses 49 anos de trabalho, mas aqui me é descontado mais de R$200 por mês. E sabe para onde vai? Não, nem eu. Nem eu. Por quê? Quando nós pararmos, deixarmos a vida pública, não querendo mais ou perdendo as eleições, o que vai acontecer? Não vai melhorar a minha aposentadoria, absolutamente não. Esse dinheiro não é como era o pecúnio antigamente, não é? Então, descontava, não é? Mas quando se aposentava em definitivo, recebia bons tempos, o INSS devolvia para a gente. Hoje não, está indo para um valo que não sabemos qual é. Infelizmente, não é? Mas é a nossa lei, é o nosso maravilhoso Brasil, que apesar de tudo isso, é o melhor país do mundo. Vereador Zé Dias, questão de ordem. Senhora Presidenta, eu estava aqui nesse momento, nós estávamos falando das dificuldades de um vereador, especialmente daquele que tem um escritório dentro de uma cidade, dentro de um bairro, né? E daqueles que moram também dentro de um bairro carente, está o nosso companheiro Adilson Rosa, que também reside no bairro de Santa Gertrudes, não é verdade? E a gente sabe das dificuldades, Presidenta, por um motivo. Nós conservamos nosso escritório aberto das 8 às 18 horas, e em sequência, né, quer dizer, vem aí a noite, vem a madrugada, e todos esses momentos, o vereador ou a família, ele é solicitado, né? Porque tudo aquilo que ocorre dentro daquele bairro, primeira porta, o primeiro caminho, com certeza é o vereador. Por quê? Porque hoje nós temos, às vezes, feriados prolongados, e as pessoas nesses feriados é lá.
À noite, não tem, estão tudo fechado, a prefeitura, FUNAS, talvez Defesa Civil que está atuando, coisa e tal. O INI também, tudo é lá. Então a gente sabe, presidenta desta casa, pela sua forma de trabalho, sua dedicação, nós estávamos agora mesmo comentando como é difícil. É muitas vezes desgastante, mas é gratificante. Sem dúvida. Não é verdade, vereadora? É gratificante porque quantas vezes que nós buscamos ou buscarmos alguma coisa que seja de interesse da comunidade ou da população, vereador, com certeza é uma honra, é um presente para a gente. Enquanto nós estivermos governando esta cidade, com certeza, eu governarei da forma melhor que puder, né, dentro daquele trabalho junto com nossos companheiros vereadores, desenvolvendo o melhor para a sociedade, o melhor para a nossa população jundiaiense. Então, parabéns, Ana Tonelli, pelo seu trabalho. Você é uma mãe querida, tem sua filha, tem sua mamãe, uma mamãe com seus 80 e poucos anos, não é verdade? 89, vereador. Então, 89 anos. E eu sempre falei aqui nesta casa, nesta tribuna, pela forma que a Vossa Excelência tem, é o carinho especial com a mãe, é o carinho especial com a família, e o carinho especial, com certeza, com a população jundiaiense. Parabéns, vereadora, pelo seu trabalho, a sua dedicação e seu carinho. É sempre prestigiando as pessoas que nós se orgulhamos, e tudo aquilo que realmente a gente precisa, a gente consegue sempre ter uma porta aberta. E isso aí, a gente compara, né, com os companheiros, a gente valoriza os companheiros, porque hoje tudo que nós realizamos dentro de um trabalho, dentro de uma família, dentro de uma casa, dentro de uma comunidade, sempre é junto com alguém. Esse alguém, com certeza, está ou estará dando um patamar de um trabalho que a gente sempre desenvolve algo não tendo muito trabalho. Então, portanto, eu parabenizo o trabalho de Vossa Excelência, no lar e no lado profissional. Obrigado, vereador. Eu acho que todos nós temos, atrás de cada um, uma equipe que nos ajuda, que são os nossos assistentes parlamentares, que é a nossa família, que são os funcionários da Câmara, os diretores, e não falo isso porque a diretora Vilma está aqui do meu lado, mas temos todos, vejam que hoje, que bom, né, que nós chegamos na casa do contribuinte, via internet, via TV a cabo, à noite pela rádio, mas hoje a população não só nos ouve, mas como vê, e vê o trabalho, sempre alguém atrás nos auxiliando a mesa, auxiliando o presidente, auxiliando os vereadores. Então, eu acho que é um trabalho de uma equipe, e essa equipe tem uma missão divina, veio aqui para isso, para atender os reclamos da população. Não há mais oradores inscritos. Eu peço então aos senhores vereadores, senhora vereadora, que por favor registrem a presença para que possamos encerrar a sessão. Com 4 senhores vereadores presentes e 12 ausentes, e sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão ordinária. Se a sacola ou a embalagem plástica, eu acho que deveria ser como se fosse também a bateria. E seus fornecedores têm, até a lei da casa, né, recolher esse material. Eles vendem, né, eles recebem seus fornecedores e depois passam para os clientes. Né? Então eu acho que nesse projeto, se você achasse... Não, já não sei, mas já. Tá jóia. Se você achasse uma forma